Bom, pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado aqui por estar atendendo aqui o nosso webinar, por a gente estar tendo essa oportunidade de apresentar para vocês algumas novidades aqui, discutir algumas estratégias de implantação, discutir um pouco sobre as novas tecnologias de Wi-Fi, tá? Eu vou iniciar aqui com a nossa apresentação. Acredito que todos estejam vendo agora a minha tela. E aqui a gente vai, então, seguir. Então, nosso webinar hoje, a gente vai cobrir justamente, né, as grandes mudanças que estão acontecendo no mundo do Wi-Fi, tá? Nas novas tecnologias do Wi-Fi, né? E que vão definitivamente mudar o futuro da conectividade corporativa, tá? Um pouquinho só para quem não conhece ainda a Pinpoint, tá? Nós somos uma empresa que está estabelecida há 15 anos, tá? Então, desde 2009. Somos focados em gerenciamento de infraestrutura e aplicações, e somos integradores de soluções, né? De rede, e com foco bastante forte em Wi-Fi, tá? Então, se você tem, né, tecnologias que não podem parar seu negócio, a Pinpoint está aqui justamente para ajudar vocês com esta missão, tá? Então, nossa agenda de hoje, tá, vai cobrir um pouco da história do Wi-Fi, então, como a tecnologia evoluiu nos últimos 25 anos, é importante a gente entender os grandes marcos que aconteceram com o Wi-Fi em 25 anos, né? Entender um pouco do cenário atual da tecnologia, né, no mercado brasileiro, onde nós estamos com relação à tecnologia, né, onde nós estamos com relação à adoção dos novos padrões de Wi-Fi, né, como o mercado está recebendo isso, está se adaptando a isso, né, quais as novidades, aí vamos entrar para as features, a parte mais técnica da apresentação, o que o Wi-Fi 6, 6E e o 7 tem de diferente. E a gente vai terminar com algumas orientações nossas, ou algumas ideias que a gente tem, né, compartilhando com vocês como se preparar para isso, tá ok? Bom, vamos começar então com o timeline, a evolução do Wi-Fi. O primeiro, bom, tudo que a gente fala do Wi-Fi, tá definido debaixo de padrões que a IEEE, o Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, né, que define os padrões de rede, por exemplo, o Ethernet, né, e o Wi-Fi, quando eles começam a criar os padrões de Wi-Fi, tá? Então, tudo começa, né, o Wi-Fi, ele começa lá em 1997, que nem chamava Wi-Fi ainda, né, o Wi-Fi é uma marca, tá? O Wi-Fi é uma marca, onde a gente começa com o primeiro padrão que foi estabelecido. A primeira versão que existiu do Wi-Fi é o que a gente chama de Wi-Fi Prime, tá? Que é o 802.11 1997. Foi a primeira vez que houve alguma publicação do padrão pela IEEE, né? Então, ele era, obviamente, trabalhava com uma frequência bastante baixa, uma frequência de 2.4, uma taxa de transferência bastante baixa, tá? Então, isso foi a primeira versão que aconteceu. Mas isso ainda era muito embrionário, tá? O que a gente começou a utilizar de Wi-Fi na realidade acontece em 1999 com a publicação dos padrões A e B. Aí você não fala, pô, A e B está invertido. É, porque o B saiu em setembro de 99 e o A saiu em outubro, tá? E o que eles trabalham, tá? Eles trabalham com data rates ainda bastante baixos, né? 11 megas, 54 megabits por segundo, né? O B trabalha com uma frequência de 2.4 apenas, o A trabalha com 5 GHz apenas, né? E elas têm na camada física, elas imprimem dois tipos de modulação diferentes. Então, isso aqui é o que a gente chama do Wi-Fi 1, tá? Quando a gente não tem esse nome, ainda não usavam os nomes, mas é o padrão A e B. Esses padrões que a gente está olhando são padrões já, obviamente, descartados, tá? São descontinuados. Tem no mercado ainda suporte a B e a A? Existe. Vou chegar lá quando a gente falar de retrocompatibilidade,
tá? Mas esses são padrões que hoje, né, são padrões aí de 25 anos, né? O que a gente pode esperar deles, tá? Mas foi aqui que começaram a ver os primeiros dispositivos, realmente, os primeiros notebooks, equipamentos, que começaram a efetivamente serem lançados. Em 2003, a gente começa com o primeiro padrão que começa a ser adotado mesmo pela indústria, né, em larga escala. Quando a gente começou a ter os primeiros roteadores sem fio em casa, etc., tal, foi da geração G, tá, da 802.11G, tá? Ele trabalhava somente com 2.4, atingia taxas de 54 megabits por segundo. E ainda era uma tecnologia restrita a um uso limitado, tá? O grande padrão corporativo que sai, na verdade, que começa a trazer o Wi-Fi para o mercado corporativo com capacidade para atender o mercado corporativo, né, ocorre em 2009, quando ocorre a primeira vez que a gente chama o Wi-Fi com um nome, geração 1, 2, 3, foi a primeira vez que usou-se o nome Wi-Fi 4, tá? É o padrão N, tá? E aí ele começa a utilizar, né, uma modulação um pouco melhor, começa a atingir data rates de 600 megabits por segundo, já começa a trazer canais de 40 MHz, tá? E daqui a pouco vocês vão ver um gráfico que isso fica bem claro porque que é importante, né, a agregação de canais, os canais, né? E ele coloca, né, o grande marco do Wi-Fi 4 foi a hora que ele trabalha com o MIMO, que é a capacidade de mais de uma antena, a diversidade espacial, mais de uma antena transmitir e receber ao mesmo tempo. Isso foi importante para aumentar a capacidade, mas principalmente é a primeira vez que você consegue trabalhar com certas limitações que a radiofrequência tem, que são as reflexões, as absorções, os efeitos físicos que as ondas eletromagnéticas sofrem no meio. Quando você tem duas antenas e um analisador de sinais digitais, você consegue aumentar. Por que você consegue taxas de transferência maior? Porque você consegue escutar através de duas antenas, é como se você estivesse trabalhando com as suas duas orelhas, e aí você consegue, mesmo que você receba o sinal mais fraco de um lado, mais distorcido de um outro, o seu cérebro, o seu analisador de sinais digitais, começa a, ainda assim, conseguir processar esse sinal. Então, esse foi um grande marco, já tem 15 anos, tá? Que é o MIMO. Só que ele ainda era o MIMO para tratar o sinal de um cliente, por isso que é Single User MIMO, SU-MIMO, tá? Então, o padrão N continua sendo um padrão muito presente no nosso dia. Se vocês olharem para a rede de vocês, é muito provável que vocês ainda encontrem uma quantidade razoável de equipamentos ainda operando no Wi-Fi 4 ou no Wi-Fi N, tá? Ele suporta as duas frequências, tá? Um padrão que já suporta tanto 2.4 quanto 5. E hoje, até hoje, né, ele foi tão marcante aí no mercado, né, por causa do MIMO, etc., que até hoje é um padrão que você encontra. Nas nossas observações ainda, tem 15, 20% ainda de equipamentos nas redes, número geral aqui, tá? Não necessariamente é a rede individual de vocês, é a rede de cada um de vocês, mas que ainda trabalha com o padrão N, tá? O padrão que nós estamos usando massivamente hoje, o mainstream hoje, olha lá, é um padrão de 10 anos atrás, que é o Wi-Fi 5, ou o AC, tá? Ele trabalha exclusivamente com 5 GHz, consegue obter um data rate teórico, nós vamos falar de data rate daqui a pouco, de até 3.6 GB, isso é teórico, tá? Aumenta os canais, né? O Wi-Fi trabalha com canais de 20 em 20, mas você pode agregar 2 canais de 20 vira um canal de 40, 4 canais de 20 vira um canal de 80, 8 canais de 20 um canal de 160, né? Mais banda disponível para eu transferir. Então, hoje, o padrão que 60% dos dispositivos ainda trabalha é o Wi-Fi 5, tá? 10 anos depois, olha, entre o lançamento do padrão até o mercado está massivamente adotando o Wi-Fi 5 de 10 anos atrás, tá? Em 2019, sai o Wi-Fi 6, que ele já começa a trabalhar com 2.4 e 5, tá? Então ele trabalha com as duas frequências. Em 2020,
2019 saiu o 6. O 6E é o E de extensão, porque ele adiciona as características do Wi-Fi 6, a banda de 6 GHz, tá? É uma tecnologia de transição para poder permitir o 6 GHz funcionar. Ele permite um data rate de até 9 GB, tá? Canais de 160 MHz, tá? Então também aumenta, né, a banda, por isso que você consegue quase que triplicar o data rate, tá? E ele começa a trabalhar com uma tecnologia que nem sempre consegue ser utilizada, tá? Não posso entrar nos detalhes disso, mas que é o multi-user MIMO, a capacidade daquelas antenas trabalharem com múltiplos clientes simultaneamente, tá? Além disso, ele tem um dos grandes marcos do Wi-Fi 6 é a mudança do protocolo de modulação, tá? Da estrutura de modulação dele, que ele faz a divisão de frequência ortogonal, MA, tá? Que é Multiple Access. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso aqui. Então, ele permite com que, numa mesma janela de transferência, mais de um cliente possa transmitir. Isso aumenta a eficiência. Esse HE é de alta eficiência, High Efficiency. E aqui, a preocupação nos padrões anteriores era throughput, Very High Throughput. Banda, banda, banda. Aqui a gente começa a ter uma mudança de peraí, deixa eu parar de me preocupar só com banda e me preocupar com que essa banda seja utilizada de uma forma eficiente. E, finalmente, em 2024 é ratificado o Wi-Fi 7, o BE, que é justamente, então, esta última geração, esses últimos 4, 5 anos de Wi-Fi, são a grande mudança que nós vamos discutir aqui hoje, tá? Mas eu quis trazer um panorama do que aconteceu em 25 anos para a gente entender onde a gente está. Então, aquilo que eu comentei, o mainstream hoje, a gente trabalhar com Wi-Fi 5, então 60% dos dispositivos que a gente encontra ainda são Wi-Fi 5, tá? A gente encontra aí uns 15% de Wi-Fi 4, começa a enxergar o Wi-Fi 6, mas o Wi-Fi 6E e o 7 ainda não é utilizado. Por quê? Porque a gente ainda não tem clientes capazes de se conectar a 6E e 7 por causa da banda de 6 GHz. Nós vamos percorrer isso daqui a pouquinho. Mas esse é o timeline. É assim que a tecnologia evoluiu. Tá? Hoje, então, Wi-Fi 4, 5, 6 e 7 são os padrões vigentes, e os padrões Prime, A, B e G são os legados. Tá? Então, hoje, praticamente, a gente encontra isso aqui em equipamentos legados, né, tudo aquilo que é para trás. Mas vejam como existe um tempo, né, um delay entre o lançamento do padrão até ele estar no mainstream. Entre 5 e 10 anos é o tempo para que o mercado adote um determinado padrão e ele vá para o mainstream, ou seja, que a maioria dos dispositivos estejam usando aquele padrão. E nos últimos 5 anos, o que mudou, né? A gente passou por um cenário de pandemia, e o que mudou, né? A gente mudou a força de trabalho, que agora o cliente quer chegar em casa, conectar no Wi-Fi dele, conectar na VPN automaticamente e trabalhar. Ele vai fechar o notebook, vai por dia dele de ir para o escritório, vai abrir, ele quer trabalhar no Wi-Fi. Então, ele quer ser autenticado e trabalhar de forma o mais transparente possível, via VPN e massivamente em Wi-Fi, né? Ninguém mais quer trabalhar no cabo, tá? A gente verifica, por exemplo, o mercado de venda de switches caiu bastante. Hoje em dia, o switch ele está sendo muito utilizado, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para alimentar e conectar access points, não mais para conectar os dispositivos finais dos nossos usuários. Então, a demanda por porta no switch também cai bastante. O usuário não quer mais cabo. Cabo é fallback. Quando o Wi-Fi não funciona, o pessoal vai para o cabo e reclamando. Outra coisa que muda, né? Mesmo quando a gente já tinha o Wi-Fi, a grande maioria dos escritórios está trabalhando sem posição de trabalho fixa. Então a pessoa pode trabalhar numa mesa de reunião, num hub de trabalho, em mesas. Tem gente trabalhando no café, a gente vai nos clientes ver pessoas trabalhando no café, em áreas de descompressão, etc. Então, aquelas áreas confinadas que a gente tinha desenhado o nosso Wi-Fi antes da pandemia, ou nos últimos 3 anos, alguma coisa, já não são verdade, né? As áreas de
de cobertura mudaram, as áreas de deploy, de requisitos do Wi-Fi mudaram, né? A gente vê hoje, outro dia a gente estava num cliente, uma grande concentração, por exemplo, nas áreas de reunião e café, maior do que às vezes na área do hub de trabalho, né? Então as pessoas vão fazer videoconferência e etc, né? Então, o uso massivo de colaboração online, as pessoas estão metade em casa, metade são externas, né? Como nós aqui estamos falando agora, né? Estão trabalhando externo. A gente chegou a tem alguns cenários engraçados, né? A gente chegou a ver um cliente cuja demanda era, ele tem uma área, sentam 30, 40 pessoas, que vão falar com mais 30, 40 pessoas, e eles não sentam numa sala, todo mundo quer abrir o seu notebook e entrar na videoconferência, cada um do seu notebook, sendo que mais da metade das pessoas estão dentro, estão sentando próximo, mas é o cenário, o nosso usuário quer trabalhar assim hoje, e a gente tem que se adaptar a isso, né? Nossa rede talvez não esteja pronta para suportar essa demanda, mas esta é a realidade, né? Um estudo que tem, por exemplo, da Abranet, né, a banda corporativa, ou seja, o consumo de banda, em média, aumentou 52% nos últimos 5 anos. Quando as pessoas retornaram para os escritórios, a demanda aumentou 52%, muito motivada pela videoconferência, colaboração online, etc. Né? Então, em resumo, né, o que mudou nesses últimos 5 anos? A gente aumentou a densidade das pessoas, né? A gente precisa de uma maior cobertura do Wi-Fi. Áreas que não eram cobertas, ok, isso aqui é uma área de café, tá ótimo se tiver Wi-Fi, qualquer coisa, já não é mais uma verdade, porque as pessoas querem trabalhar em diferentes áreas, a gente perdeu o controle sobre onde as pessoas sentam, né? Mais banda está sendo necessária, né? Então, mais canais, mais banda de Wi-Fi é necessário, né? E, obviamente, quando a gente fala de colaboração online, videoconferência, a gente precisa de menor latência, menor jitter, para não ter aquele picote nos quadros, né? E a gente tem uma maior concorrência pelo airtime, pelo meio. Tá? Então, esses são os desafios que a gente está com essa transformação dos últimos 5 anos. E como é que está? Né? Uma maior necessidade de segurança, óbvio, né? Agora, a gente tem usuários se conectando da casa dele, do Wi-Fi local, muitas pessoas em trânsito, então a gente vai se preocupar com a segurança também do nosso Wi-Fi, né? A gente teve nosso último seminário, mês passado, foi justamente só para discutir, né, sobre os riscos e técnicas para melhorar a segurança do Wi-Fi. Tá? O Wi-Fi, por natureza, ele é inseguro, então a gente precisa implantar mecanismos de segurança para garantir algum nível, né, de proteção para esse dado, né? E olha que interessante isso aqui, tá, gente, vamos lá, a projeção de chipsets que vão para dentro dos laptops, equipamentos IoT, celulares, etc. Né? Então, isso aqui vem da indústria de chipsets, da Qualcomm, da Broadcom, da Intel, etc. Né? Então, isso não os chips que vão ser colocados nos equipamentos, com a projeção de vendas. Olha que aqui a gente vê, então, que o Wi-Fi 4 em declínio, tá? Então, vai ficar relegado a equipamentos de baixo custo, IoT, né? O Wi-Fi 6 em crescente, né? Ó, o Wi-Fi 6 aqui, o single band e dual band, a gente vê uma crescente. O Wi-Fi 7 também tomando sua dominância, né? Então, a gente verifica que mais de 50% daqui 2 anos, mais 2, 3 anos, mais de 50% dos equipamentos já vão estar trabalhando com 6 e 7. Então, a gente precisa se adequar a esse cenário, né? Aquilo que eu comentei. Nós ainda estamos, com grande maioria dos nossos equipamentos de wireless e dos nossos clientes ainda operando em 4 e 5. E nos próximos 3 anos, a tendência é que cada vez mais saia no mercado equipamentos Wi-Fi 6, 6E e 7. Então, para isso que nós temos que nos adaptar, né? Nós temos uma evolução da tecnologia, nós temos uma crescente demanda que aumentou exponencialmente nos últimos 5 anos, né, numa taxa bem alta, e a gente vê uma tendência do mercado, né, do que está saindo no mercado, né, de equipamentos IoT, etc., cada vez mais estarem utilizando os novos padrões. Então, nós temos que atualizar, estamos num momento de atualização
do parque Wi-Fi da gente, das nossas empresas. Então, vamos nos preparar para isso. Tá ok? Então, tá bom. Isto posto, então, o que tem de tão diferente do Wi-Fi 6, 6E e 7, tá? Então, o que ele promete, tá? Então, a primeira coisa que ele promete são modulações e data rates de altíssima velocidade, tá? Então, novas tecnologias foram introduzidas que vão permitir taxas de conexão cada vez mais altas. Eu vou fazer minhas ressalvas a respeito disso, mas nós vamos discutir. Nós vemos também um aumento do padrão de segurança. Tá? O padrão de segurança das redes Wi-Fi 6 e 7, 6E e 7, já são para trabalhar um protocolo de segurança mais alto dentro da rede, que é o WPA3. Tá? Então, nós vamos ver uma transição também nas cifras de segurança e nos métodos de segurança no Wi-Fi. Isso inclui, nós temos que rever toda a nossa estratégia de configuração do Wi-Fi, de configuração dos nossos clientes, o sistema operacional dos nossos clientes, porque eles vão ter que começar a suportar o WPA3, tá? Aí, o que eu faço com o meu legado? Tem ainda o suporte ao WPA2, então, como é que nós vamos lidar com isso, né? A gente também inclui no Wi-Fi 6 e 7, lembra que eu comentei? Ele deixa de se preocupar não só com throughput, que é o primeiro bullet, como também como usar de forma eficiente as janelas de transmissão de dados. Como eu aumentar a minha capacidade de transmissão toda vez que eu abro, né? É hora de transmitir, é hora de receber dado, como é que eu trabalho melhor, como é que eu trabalho de forma mais eficiente, não mais rápida, não só mais rápida, mas mais eficiente, né? Existe uma grande sacada no Wi-Fi 7 que chama Multi-Link Operation. Eu vou explicar com os gráficos que fica muito mais rápido, mas é a capacidade de utilizar múltiplas bandas, criando agregações e até possibilidades de utilizar o Wi-Fi em missão crítica, situações onde eu não posso perder um pacote, né? Então, já existe suporte no Wi-Fi somente ao 7 para o Multi-Link Operation. Também, várias melhorias que o Wi-Fi 6 e 7 trazem no consumo de energia dos dispositivos e também num QoS muito mais inteligente, que é o RTWT, o Restricted TWT, o Target Wake Time. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E a grande novidade mesmo é o uso da banda de 6 GHz. Tá? Quando as agências regulatórias começaram a liberar o uso dessa banda para uso não licenciado, né, que é o caso do Wi-Fi, né, nós abrimos uma grande oportunidade de poder aumentar a oferta de Wi-Fi nas nossas redes. Vamos falar então um pouquinho dos data rates? Olha o data rate, acompanhando as gerações atuais, né, um Spatial Stream é quantas antenas? Então, com uma antena no Wi-Fi 4 eu transmiti até 150 MB, agora no Wi-Fi 5, 866, 1.2 GB, 2.9 GB. Com a quantidade, né, com duas antenas transmitindo simultaneamente, eu praticamente dobro a capacidade. E olha a escala também aumentando. Finalmente, quando a gente chega no Wi-Fi 7, ele consegue suportar até mais antenas ainda. Então, a gente vai tendo ganhos de velocidade, né, a capacidade do meu dispositivo final se conectar a taxas cada vez mais altas, tá? Olha que interessante. Então, como é que eu aumento o meu data rate? 3 coisas. Eu aumento a minha largura de banda, a minha largura de canal para transmitir, então o Wi-Fi 5 permite 80, o Wi-Fi 6, 6E 160, o Wi-Fi 7 até 320. O uso disso é quase que real, tá? Em ambientes menores, isso é inversamente proporcional ao número de dispositivos que eu tenho que diminuir o tamanho do canal, né? Mas, enfim, é a capacidade de antenas. Então, se eu aumento as bandas agregadas, né, os canais de 20 agregado, os meus múltiplos de 20, para ter mais largura de banda. Se eu aumento minhas antenas simultâneas, 4 antenas simultâneas, 8 antenas simultâneas, ou até 16 antenas simultâneas no 7. E se eu também aumento a eficiência da minha modulação, quantos bits eu transfiro a cada janela de transmissão, né, que isso é a modulação, eu aumento
a velocidade naquelas taxas que a gente viu. Então, a combinação de mais canais disponíveis, mais largura de canal disponível, mais antenas disponíveis e modulações mais eficientes, tá? Conseguem aumentar as taxas naquela proporção que nós vimos no slide anterior. Outra coisa, essas redes Wi-Fi 6, 6E e 7 foram desenhadas para maior segurança, tá? Elas já começam a adotar o padrão e preparem-se os sistemas operacionais de vocês, os clientes de vocês, porque esta é a tendência. O WPA3 Personal ou Enterprise, tá? É o padrão mais recente, foi lançado em 2018, então é relativamente novo, por isso que não entrou no meu mainstream ainda, tá? Ele é feito para proteger as redes contra ataques e aumentar a segurança geral da rede, eu discuti bastante isso. Ele muda a forma como ocorre a negociação entre o cliente e o access point, tá? Ele começa a utilizar um componente chamado Simultaneous Authentication of Equals, vocês podem procurar um pouquinho disso, né? Que aumenta muito mais a segurança, a negociação da criptografia entre o cliente e a antena, né, e o access point, ocorre de uma forma muito mais inteligente, muito mais difícil de ser craqueada, tá? Então, ocorre um aumento. Nos próximos anos, este é o padrão. Então, a gente tem que ter certeza que nossos clientes estão suportando o WPA3, tá? O suporte é obrigatório a partir do Wi-Fi 6, que ainda oferece retrocompatibilidade. A maior eficiência, tá? Olha como eu consigo maior eficiência. Existe um conceito no Wi-Fi que chama janela de transmissão. Basicamente é a sua vez de falar, né? O Wi-Fi, ele fala assim, quem quer falar agora? E aí alguém vai lá e começa a falar, porque se não tem ninguém falando, começa a transmissão. Só que naquela janela de transmissão, aquela fração de segundo no qual você ia transmitir, até o Wi-Fi 5, era o seguinte, o Saulo vai falar. Se o Saulo vai colocar 1 bit ou 1000 bits dentro daquela janela de transmissão, tá? Ele não olhava. É a vez do Saulo falar, Saulo, transfira o que você quiser. Pouco ou muito, eu usava aquele tempo para transmitir alguma coisa. Então, o que ocorria? Ficavam espaços em brancos, né? Ficavam frames de dados que não eram utilizados. O que a partir do Wi-Fi 6 começa a ser utilizado? Eu falei, não, pera um pouquinho. Deixa eu fazer o seguinte, já que está sobrando frame aqui dentro, quem mais quer transmitir? Então, dentro de uma mesma janela de transmissão, eu consigo fazer com que dados de diferentes clientes sejam combinados, tá? Com isso, eu consigo diminuir o meu delay, diminuir a minha latência dentro da rede e usar, naquela janela de tempo, transmitir mais dados. Gente, na prática, no Wi-Fi 5, isso representa até 30% mais de transmissão, no Wi-Fi 6, perdão, até 30% mais de transmissão, e até mais 45% no Wi-Fi 7. Porque ele ainda faz uma alocação dinâmica desses, que a gente chama resource units, né? Ele divide a frequência naquela janela de transmissão em quadradinhos, em slots, que os usuários podem usar simultaneamente. Então, isso ajuda bastante a diminuir, a aumentar o throughput, aumentar a eficiência e reduzir a latência, tá? Ou seja, começa a colocar esta eficiência para uma melhor experiência do nosso usuário final. Outra coisa extremamente interessante, tá? É o Multi-Link Operation, tá? O que é isso, gente? O Multi-Link Operation, ele faz o seguinte, eu vou fazer uma comparação tosca aqui. A mesma coisa que eu fazer uma agregação de portas dentro de um switch, eu fazer um lag, eu consigo fazer agora isso também no Wi-Fi, né? Por quê? Porque eu quero aumentar meu throughput, eu quero diminuir minha latência e quero ter uma conexão mais resiliente, tá? Então eu posso agregar dados, agregar bandas de transmissão, criar redundâncias, ou até ter, por exemplo, numa questão de missão crítica, olha, eu vou transmitir por 2 bandas simultâneas, tá? Para garantir que o pacote vai chegar de qualquer jeito, tá? Então, como é que trabalhava, né? Até o Wi-Fi 6, você escolhia uma banda para trabalhar, o seu cliente se conectava no AP em 5 ou em 2.4, e você transmitia através desta banda. Você estabelecia uma conexão, é como se fosse um cabo virtual ligado. Ou era 5 ou 2.4. Ponto.
No Wi-Fi 7, eu posso ter conexões simultâneas entre o cliente e o AP usando bandas diferentes. Então, eu posso criar, por exemplo, um lag de um canal do meu cliente conectado a 6 e também a 5 e também a 2.4 ao mesmo tempo, por isso chama multilink, é como se eu tivesse 3 cabos, 3 conexões simultâneas. E aí eu posso agregar para ter mais banda, eu posso criar uma redundância, olha, priorize o 6, caso eu tenha uma retransmissão, transmita pela 5, ou até, imagina, por exemplo, o que a gente chama uma transmissão simultânea para alguma coisa de missão crítica, tá? Por exemplo, um equipamento médico, tá? Um equipamento médico, onde eu não posso perder um pacote, um equipamento crítico numa fábrica, alguma coisa, onde eu envio o mesmo frame 2 vezes, um pelo 6, um pelo 5, ou um pelo 6, um pelo 2.4, faço um envio simultâneo, e o AP recebe, garante que vai ser recebido por uma banda ou por outra, eu aumento minha chance de não haver retransmissão. Tá? Por quê? Porque eu faço uma transmissão simultânea. Isso é um grande divisor de águas dentro da tecnologia do Wi-Fi, só está disponível a partir do Wi-Fi 7. Tá? Aqui tem uma tabela dos modos de operação, link simultâneo, alta performance, maior taxa de transferência, link alternado, né? Então, aqui são as formas de trabalhar, que a gente pode trabalhar em balanceamento, em redundância, em agregação, em alternação, né? Tudo para ver mais confiabilidade, maior eficiência de tráfego, maior desempenho, menor interferência, maior garantia de entrega. Tá? Isso é um divisor de águas, é uma das grandes novidades do Wi-Fi 7. Outra coisa interessante, tá? São as características de Power Saving e QoS, tá? Basicamente, você começa a negociar, começa a ver uma negociação entre o cliente e o access point olha, antigamente ele era o Wi-Fi ele é probabilístico, né? Olha, existe uma grande probabilidade de que X% do tempo ninguém vai estar falando, então eu levanto a mão, falo, olha, posso falar? E aí o AP fala, pode transmitir, e eu vou trabalhar. Só que eu fico tentando, né? Se eu estiver num ambiente de alto congestionamento, eu fico pedindo minha vez de falar, não tem alguém falando, não tem alguém falando, ninguém falou, agora eu vou falar. Com o TWT, tá? Você começa a implantar uma tecnologia que é o seguinte, o AP começa a dizer assim, Saulo, é sua vez de falar, Joãozinho, você vai falar no segundo seguinte, e o Manezinho no segundo posterior. Eu começo a definir janelas de transmissão, tá? Então, isso aumenta a eficiência da bateria, porque eu não fico com o rádio ligado se não é minha vez de falar, e eu começo a melhorar também algoritmos de QoS, porque agora eu saio de uma rede probabilística, qual a chance que eu tenho de estar livre o canal para transmitir, para uma rede determinística. Eu começo a saber, naquele segundo eu posso transmitir que aquela janela de transmissão é minha. Então eu começo a aumentar os protocolos, né, a possibilidade de QoS dentro do Wi-Fi e reduzir a bateria. E grande sacada mesmo, agora a adição da banda de 6 GB é o grande sacado. Então, a partir do Wi-Fi 6E 2020, as agências regulatórias só começaram a liberar isso a partir de 2021 e o mercado começou a lançar equipamentos só em 2024. Foi liberado, então, pelas agências regulatórias um espectro muito maior, tá? 1.200 MHz de espectro, então uma banda bem grande, tá? Permite canais maiores de até 320, ou então 59 canais base de 20, o que pode aumentar tanto a capacidade, throughput de rede. Tá? Além disso, a banda de 6 não é muito utilizada, tá? Então, ela não tem dispositivo legado, tá? Só os dispositivos mais novos vão estar compatíveis com 6. Então, eu acabei com o problema de retrocompatibilidade. Um dos maiores problemas que existe no Wi-Fi é ter que manter compatibilidade, às vezes até com o padrão A. Tem que manter uma compatibilidade lá atrás, com 1999. Só que como a banda de 6, ela foi lançada em 2020, né, com o 6E, ela só tem 5 anos de retrocompatibilidade, só 2 estándares para voltar para trás. Então, a retrocompatibilidade, que é um grande limitante, a gente para de ter problema. Eu tenho uma frequência para trabalhar muito mais limpa.
né? Não tem dispositivo legado para concorrer, né? Tenho menos interferência, tenho um espectro muito maior, né? Consigo colocar muito mais dispositivos, tá? Outro dia a gente estava discutindo com um cliente, por exemplo, que ele precisava rodar canais numa área de alta densidade, e no Wi-Fi 5, perdão, no 5 GHz, não no Wi-Fi 5, no 5 GHz, você consegue utilizar 24 canais. Ele precisava de mais. Como é que ele evitava o co-channel lá? Não tinha como. Tinha que fazer jogo com diminuir potência, etc. Aqui, se ele mudar para Wi-Fi 6, ele pode pôr 59 APs na mesma área. Então, se ele precisar, ele pode colocar até 59 APs na mesma área, sem que um concorra com o outro, pelo mesmo canal. Então, isso permite muita coisa, tá? Permite streaming de 8K, permite uma realidade, jogos virtuais, realidade aumentada, né? Diminui latência, né? E aí você combina isso com aquela modulação que permite o uso simultâneo da janela de transmissão, que é o FDMA, e mais o uso de múltiplos links ao mesmo tempo, né? Você consegue criar uma rede de altíssima performance, altíssima velocidade, com baixa latência, tá? Olha um gráfico comparativo, tá? De quanto que eu tenho, tá? De banda. No 2.4 só tenho 3, tenho pouca coisa para utilizar. No 5, né? Se eu trabalhar com 20, eu tenho 24. No 6, eu tenho 59. Né? E aqui tem, usando canais largura de 20 em 20, usando de 40, usando de 80 e usando de 320. Mesmo em 320, que é um absurdo usar isso só faz sentido em escritórios menores, etc., eu poderia trabalhar com 3 antenas de altíssimo throughput, sem uma concorrer com a outra. Mas olha, gente, 80, tá? 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ainda dá para usar 14 APs no mesmo ambiente, sem um concorrer com o outro, com 80, o que é muita coisa. Dá para transmitir muito dado em 80 MHz. Tá? Uma banda para o cliente bastante interessante. Então, isso é joia, sem interferência, sem nada. Então, isso abre uma possibilidade, né, de entregar redes hoje em ambientes de altíssima densidade, né, de ambientes onde você antes tinha concorrência com outros APs, outros geradores de interferência eletromagnética. Isso se resolve. Tá? Aqui a gente tem a tabela comparativa, no 2.4, canais sobrepostos, infelizmente só conseguimos 3, né? Em 5 GHz a gente consegue 25, em canais de 20, tá? E em 6 GHz a gente consegue 59, tá? Não tenho interferência legada, consigo uma altíssima densidade. Essas são as principais, então, essa é uma tabela resumo, né, do que a gente consegue obter entre o Wi-Fi 6, 6E e 7, tá? Então, a gente começa a ver então, como a gente melhora a latência, a densidade de dispositivos, alocação para transferência, né? O uso do FDMA, as bandas de operação, incluindo o Wi-Fi 6, etc. Então, esses são os principais ganhos, tá? E como é que eu planejo uma mudança, tá? Como é que eu planejo uma mudança das gerações antigas, no quais nós estamos inseridos hoje no Wi-Fi, por uma nova estrutura, tá? Bom, vamos lá, gente. É uma estratégia de transição. Poucas empresas, tá? Lógico, se eu tenho uma empresa que está começando hoje, se eu estou abrindo um escritório hoje, tá? Uma nova estrutura hoje, tá bom, vou procurar meus dispositivos finais 6E ou 7, vou implantar uma estrutura 7, vou ver os sistemas operacionais, por exemplo, só o Windows 11 que suporta o Wi-Fi 7, né? Então vou buscar dispositivos, uma combinação de dispositivos que já seja adequada ao Wi-Fi 6 e 7, 6E e 7, para poder usar o máximo dessa coisa. Mas a grande realidade de todos nós é que nós temos que nos adequar, né? Nós temos que criar uma estratégia de convivência. Eu tenho que começar a preparar uma rede Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, convivendo com a rede que existe hoje, por N motivos, porque eu tenho dispositivo legado, porque eu não tenho verba para trocar todos os dispositivos de uma vez, né? Isso vai levar alguns anos. Então, como é que se cria uma estratégia de transição para isso? Tá? Bom, primeira coisa, a coisa mais importante, né, é o inventário de rede. Levantar todos os dispositivos da infraestrutura existente, pontos de acesso, switch, roteador, controlador, o que eu tenho de tecnologia, né? O que eu tenho de dispositivo cliente, né,
que ainda utiliza o Wi-Fi 5 anterior, porque são esses, agora o 5 vai começar a se tornar legado, então fala assim, tudo que eu tenho que é 5, 4, ABG, né, são os padrões antigos, são os caras que eu tenho que começar a me planejar para trocar na minha rede. E nem sempre é uma verdade, tá? Muitos dispositivos de IoT, por exemplo, por uma questão de custo de equipamentos e até a demanda baixa, ainda trabalham em Wi-Fi 4, tá? E talvez, olhando até naquele gráfico, o Wi-Fi 4 vai deixar de existir? Não, porque ele vai ser a alternativa de baixíssimo custo para esses equipamentos. Então tem que pensar qual é o meu parque de clientes. Uma outra dica, tá? Essa aqui é a dica de ouro, tá? A partir de hoje, gente, quando for comprar qualquer dispositivo, notebook, coletor, celular, não compre nenhum equipamento que não tenha uma placa Wi-Fi 6 no mínimo, ou que não tenham duas antenas, tá? Ou seja, 2x2, Wi-Fi 6 com 2x2. Esse é o mínimo recomendado, tá? Muitos fabricantes de hardware, na hora que você está na negociação com ele vai colocar uma placa Wi-Fi 5, uma antena, é uma forma de baratear o hardware, porque você vai especificar que eu quero um processador Intel X, um SSD, uma memória tal. Se a gente esquecer de especificar o Wi-Fi, ele vai fazer um downgrade para baratear em cima do Wi-Fi. E aí é onde a gente vai pecar. Tá? Encontro hoje muitos clientes ainda que estão lá com uma estrutura de Wi-Fi 6, 6E, e 80% do parque é Wi-Fi 5 1x1. Ou seja, ele tem toda a tecnologia nova e não consegue utilizar. E acabou de comprar, não tem um ano que acabou de comprar notebooks que não são compatíveis com a nova tecnologia. Então, cuidado com isso. Tá? Outra coisa, né? É olhar o meu parque, né? E avaliar a densidade de dispositivo, tipo de tráfego predominante. Eu tenho videoconferência, eu tenho IoT, não tenho, eu tenho streaming, eu tenho aplicações críticas, eu tenho aplicações de altíssimo volume, que tipo de tem? Quais gargalos de desempenho eu tenho hoje? Né? Onde eu preciso de uma latência mais baixa, onde eu preciso de mais banda, né? Onde eu tenho interferência, tá? Uma outra coisa, tá? Trocar a tecnologia não é só ir lá, desmontar as antenas que eu tenho, colocar antenas novas Wi-Fi 7 e falar, tá tudo lindo, maravilhoso, tudo funcionando. Gente, não é. Nós trocamos de banda para 6 GHz, as interferências ocorrem de uma forma diferente, né? Então, não é só ir lá e tirar. Então, tem que ser planejada, a parte de radiofrequência tem que ser planejada. Um outro detalhe, tá? A gente está falando de antenas que vão suportar capacidades, bandas mais altas, né? Aí eu estou lá, em alguns cenários, limitado a uma porta de 1 gigabit por segundo. Nossa, se meu switch não acompanhar, como é que eu faço? Né? Então, também preciso verificar a minha infraestrutura de capacidade até na parte de switch e por que não também na LAN, né? A gente olhou lá 52% do aumento de demanda por banda. Minha WAN cresceu 52%, ou seja, eu tenho 52% mais de link disponível hoje, preciso. São análises a serem feitas. Então, existe essa análise a ser feita, né? Entender muito bem o parque de dispositivos, né? Que padrões eles suportam, né? O que eu já tenho que já suporta o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 7, e o que ainda é legado, e que também, vocês vão chegar a casos onde eu não consigo trocar, tá? E aí você vai ter que criar a sua estratégia de convivência com esses dispositivos legados, tá? De forma que eles não comprometam a rede nova, tá? E temos que trabalhar nos objetivos e requisitos, né? O que eu tenho planejado para os próximos 3 anos no aumento de dispositivo conectado, né? O que eu tenho de aumento de throughput, de latência, de confiabilidade que esses novos clientes, novas demandas de negócio podem precisar, né? Quais são os casos de uso que eu tenho, né? Que eu, por exemplo, vou ter que usar uma feature avançada de Wi-Fi 7, eu tenho uma videoconferência, eu tenho uma realidade virtual, eu tenho um streaming, eu tenho uma aplicação industrial ou de missão crítica que eu vou ter que planejar, incluir, né? Uma outra coisa, tá? Volto a falar, o WPA3 vai ser o padrão, todo mundo vai suportar esse padrão? Com essa mobilidade toda, trabalho híbrido, etc., já não está na hora de eu pensar também em implantar um NAC, né? Tantos dispositivos novos entrando na rede, pessoas entrando de casa, etc. Eu preciso começar a pensar em NAC de forma mais abrangente, tá? O PSK ter uma senha compartilhada com todo mundo não funciona mais, né, gente?
E aí a gente cria uma priorização, como é uma estratégia, né, de transição que nós temos que criar para 2, 3 anos, né, a gente tem que criar uma priorização, né? Então, quem que eu vou trocar primeiro? Quais são os dispositivos críticos? Quais são as estações de trabalho que precisam já estar trabalhando? Terminal de videoconferência, acho que no ambiente de escritório isso hoje é o principal demanda, a principal reclamação, né? Então, quais são aqueles clientes que eu já tenho que trocar imediatamente, né? Que eu já tenho que estar coberto por uma antena Wi-Fi 6E, 7, já trabalhando em 6 GB, com as features ligadas, que clientes eu preciso trocar em primeiro lugar, né? Que equipamentos que eu tenho que já estão com problema de compatibilidade ou desempenho, né? Em média prioridade, para uma segunda onda, né? O que eu tenho tráfego médio, que ainda está trabalhando no Wi-Fi 5 bem, etc, né? Normalmente a gente faz isso em smartphone, tablet, depende do negócio de cada um. Tem clientes aqui que o tablet, smartphone é a coisa mais importante no ambiente, por exemplo, de armazém, por exemplo, o mais importante é o coletor, né? Ou dispositivos de IoT, né? Equipamento de IoT não requer alta largura de banda, mas ele precisa ser estável. É aquele equipamento que você vai ligar e você quer que ele fique conectado, faça chuva, faça sol. Inclusive que ele vai estar, em alguns casos, até em campo, né? Como é que eu garanto cobertura, né? Embora eles tenham uma baixa prioridade, eles não necessitam imediatamente de Wi-Fi 6, 6E e 7, mas eles também têm que estar dentro do meu plano. Também tenho que rever minhas políticas de BYOD, né? Daqui a pouco eu tenho que dizer, olha, cliente, o meu cliente que tem política de BYOD, a partir de agora, se seu equipamento não for o Wi-Fi 6, eu sinto muito, eu não vou ter condição de suportar, né? E como eu vou ter uma convivência entre dispositivos legados e dispositivos novos, né? Eu tenho que pensar numa estratégia de segmentação. Uma rede nova para os dispositivos novos e uma rede de transição para os dispositivos legados. Crio VLANs específicas, né? Crio SSIDs específicos que vão conectar diferentes públicos. Não vamos tentar colocar tudo isso junto, tá? Então, a médio e longo prazo, a gente também tem que olhar para os próximos dispositivos legados, dispositivos IoT, que também temos que ver a viabilidade de trocar para a nova tecnologia, tá? O que a gente tem que olhar em infra, né? Tem que selecionar e homologar quem é a tecnologia e venda de Wi-Fi 7, por exemplo, que a gente vai estar trabalhando, né? Eu tenho que estar olhando que os meus switches sejam multi-gigabit, já tinha comentado isso, né? Minha capacidade de SD-WAN, de link, está trabalhando de acordo, né? Outra coisa que a gente tem que olhar, tá? Essas antenas novas com mais esses APs novos com mais antenas para transmitir, né, com mais capacidade, etc., eles vão consumir mais energia, né? Então, provavelmente, os switches que estão trabalhando com PoE e PoE+, que é o 802AT e AF, já não vão ser suficientes. Talvez você tenha que fazer uma troca dos seus switches para o padrão PoE++, que é o 802.3BT. Então, não esqueçam de colocar isso no orçamento de vocês, tá? E aí, né, também, de acordo com a demanda, etc., criar, né, o planejamento de canais. Como que eu vou usar aquele 59 possíveis canais de 6 GB? Qual é o plano para eu usar? Eu vou agregar mais canais de... Vou usar todos os canais em 20, vou jogar em canais de 40, né? Vou criar o que eu vou colocar na banda de 6, o que eu vou trabalhar com Multilink Operation, né? O que eu preciso trabalhar com Multilink Operation, o que eu tenho que criar um plano ainda, que é o meu plano existente, o que eu tenho que rever dos 5 GHz e 2.4 para o meu legado. Então, eu tenho que ter um planejamento de espectro também, tá? E aí a gente começa uma implantação, né? Sugiro que seja feito um Wi-Fi 7 numa área de teste, de validação, né? Para você ir avaliando o desempenho, compatibilidade, tá? É uma tecnologia nova, então o sistema, né, vai ter problema de driver, de chipset, de sistema operacional, de compatibilidade de segurança com WPA3, tá? Então, teste muito bem, né? E aí você, uma vez testado, homologado, feito tua área piloto, você começa a fazer uma extensão gradual. Criando as duas redes de transição, você começa a poder criar uma expansão gradual, né? Vai escolhendo os setores no qual você vai fazer o deploy, você vai trocando as redes, né? Eu tenho que ter a nova infraestrutura, que ainda que seja segregada, que tem que estar em VLAN,
desejavelmente em VLAN segregada, mas principalmente em SSIDs segregados, que elas tenham uma retrocompatibilidade, tá? E é óbvio que a gente precisa que nossas equipes conheçam a tecnologia do Wi-Fi 7, até por isso que nós estamos aqui discutindo, estamos aqui sentados hoje, agradeço o tempo de vocês, né? Porque conhecer o que o Wi-Fi 7 tem de novo, tá? Então, isso, os nossos times têm que ser atualizados. E aí, obviamente, né, eu preciso de uma monitoração constante. Eu tenho alguma coisa, um organismo vivo, que é a rede do Wi-Fi, que está sendo deployado em fases, onde eu estou acompanhando a migração de legado. É uma nova tecnologia com legado, uma transição de legado para nova tecnologia, etc. Então, eu tenho que implantar a plataforma de monitoramento, eu tenho que acompanhar quantos clientes estão conectados, né? Eu tenho que acompanhar o antes e o depois, os KPIs de performance, de uso de tempo, de interferência, etc. Tá? E usar esses dados para o quê? Ir fazendo os próximos ajustes e próximos planejamentos da rede para melhorar a experiência do usuário, né? Além do que reportar para as áreas, né, o ganho obtido com um projeto, com um investimento. Tá bom, gente? Aqui tem algumas tecnologias, tá? Para quem pediu uma referência, são 3 referências aqui de equipamentos que hoje já estão no mercado, já estão disponíveis aqui no Brasil para trabalhar, tá? Então, é o Ruckus R770, tá? E aqui tem o datasheet dele, tá? Da família Aruba tem a 750, tá? E a família K, né? A série K do Forte AP, tá? Também são equipamentos que vão suportar o Wi-Fi 7, tá? A família G do Forte AP, o 441G, o 421G, o 231G, já suporta o 6E, já suporta 6 GB, mas não o 7, tá? Visto que a gente viu naquele gráfico que o 6E é uma estratégia, ele vai ser substituído gradualmente pelo 7, eu investiria, se eu fosse fazer um investimento hoje, eu não investiria num equipamento que tem o Wi-Fi 6E, já investiria direto num que tem 7, tá? Até olhando aquele gráfico sobre a adoção dos chipsets ao longo do tempo, tá? Então, aqui são algumas referências, lógico, todos os fabricantes estão se posicionando, tá tendo uma corrida aí pelos fabricantes, mas esses são os fabricantes que já têm produtos maduros no mercado, já homologados para trabalhar, tá ok? Aqui a Pinpoint, nós trabalhamos com as 3 séries, então se alguém quiser fazer alguma consulta, alguma coisa, né, nós trabalhamos com os 3 fabricantes. Tá bom? Pessoal, perguntas, dúvidas, onde eu posso ajudar todo mundo? Tem alguém que já levantou a mão? O Rafael levantou a mão, se você quiser liberar o áudio aí para fazer sua pergunta ou mandar também, fique à vontade. Grande Saulo, muito grande, bom. Rafa, tudo bom? Tudo ótimo, vocês. Tudo bom, diga, Rafa. Legal mesmo. Saulo, a gente tem acompanhado muito essa evolução, né, do Wi-Fi, né, o 6, o 6E, todas essas questões do 7 também. Uma dúvida que a gente já conversou algumas vezes, mas seria legal a gente voltar a essa discussão, né, aquela proporção de equipamentos hoje versus o investimento, né? A gente vê hoje muito que tem que estar alinhado, né, o negócio com a tecnologia, de fato, né? Sim. MacBook, o M4, por exemplo, agora não veio com o Wi-Fi 7 que a gente esperava, né? Mas os iPhones já vieram. Então, qual que é a proporção, ou qual que é o magic number que vocês utilizam para fazer essa instalação de Wi-Fi versus tecnologia? Peraí, Rafa, deixa eu só ver se eu entendi tua pergunta. Eu TVGizei pensando na Apple, né? Vamos lá. Gente, o padrão, eu vou voltar nessa primeira resposta, não sei se é exatamente essa, senão você me ajuda. O Wi-Fi 7 é relativamente novo, então, obviamente, só os sistemas operacionais mais novos, equipamentos mais novos vão ter suporte a ele. Então, é aquilo que eu comentei, é uma estratégia de transição, tá? Então, hoje, só o iPhone 16 tem, né? O Wi-Fi 7, saiu o notebook novo, saiu o MacBook novo que veio só com 6E, não veio com 7, né? Então vem esse tipo de coisa. Então, é óbvio que nós temos que acompanhar, né, a liberação também dos fabricantes dos endpoints, né, dos equipamentos para fazer. Mas o que eu estou dizendo é, vamos começar a nos preparar, né? É uma mudança bastante grande, então por isso que eu estou dizendo. Mas qual que é a tua pergunta agora com relação à proporção, Rafa?
número de equipamentos, Saulo, você tem algum Aquela número? discussão que a gente teve outro dia sobre o número de equipamentos por AP? Também, mas é mais aquela discussão sobre quando você começa a implementar, se você já tem, não sei, 30% do seu parque já que fala Wi-Fi 6. Entendi tua pergunta. Olha, eu diria que, como existe uma grande curva de aprendizado, é óbvio, você não vai instalar todo um parque Wi-Fi 6E ou 7, por exemplo, se você não tem clientes, né? Por isso que é um momento de planejar, homologar, etc. Tá? Mas a projeção é que a partir de 2025, a gente já começa a ter. Então, como planejamento, podemos começar a planejar desde já, tá? Como rollout, eu concordo que você precisa ter um volume, eu diria que a partir, vai depender, eu vou colocar aqui 20%, mas lógico, 20% de 50 é uma coisa, 20% de 5 mil é outra, né? A gente tem que pensar na dimensão, né, na escala dos números, tá? Mas eu diria que como um número aqui, qualquer tecnologia que já passou dos seus 15, 20%, já está na hora, né, que você tem o teu parque de clientes suficiente, já é hora de você começar a liberar, tá? É hora de você começar a liberar a tecnologia. Tá? Não tem assim um número mágico, mas é óbvio, sim, é necessário ter um parque de clientes para poder se beneficiar realmente da estrutura. Uma coisa importante, eu quis enfatizar bastante, tá? Principalmente com 6 GHz. Tudo que é 6 GHz não tem retrocompatibilidade, ele tem 4 anos de retrocompatibilidade. Tudo que é Wi-Fi 6, 5, 4, tem 25 anos de retrocompatibilidade. Então, qualquer que seja a estratégia, separe os SSIDs. Separe o SSID 6 GB, onde você não vai ter que manter os clientes lentos, os clientes com retrocompatibilidade. Sua performance vai ser absurdamente mais alta dos SSIDs, VLANs, etc., da rede legada. Por isso é uma estratégia de transição. Tá? Então, uma estratégia que eu usaria é justamente essa, tá? Segregar clientes novos de clientes legados, utilizando como um divisor de águas para você ter rede legada em todos os sentidos, inclusive de cliente, protocolo, etc., da rede não legada ou da rede moderna. Tá? Você vai evitar problemas, por exemplo, dos slow client, stick client, daqueles caras que ficam atrapalhando a rede, né? Ficam roubando airtime à toa. Algum outro comentário? Eu acho que eu vi alguns comentários. A gente tem uma pergunta do Everson aqui no chat. Ele mandou: entendo que os equipamentos Aruba, Rucos, FortiAP tops de linha, porém tem um custo elevado. Fato. Qual é a sua opinião como especialista sobre os equipamentos da marca Unify? Tá bom. Olha, uma opinião bastante neutra, tá? São equipamentos que eles também estão se modernizando, tá? São equipamentos que também estão se modernizando, tá? Eles estão com uma linha de chipset interessante, tá? A oferta deles do Wi-Fi 7 tá interessante, tá? A única coisa que me incomoda um pouco, né, na Unify é a falta do suporte. Você compra equipamento, é um equipamento bom, um bom software, tem um custo bastante atrativo. Mas olha, estamos adotando uma tecnologia nova. Quem começar agora vai ser um early adopter da tecnologia, né? Quem começar a se preparar. E aí você não ter o suporte, né? Que é o grande, na minha opinião, é um grande problema, o maior problema, o único problema que eu vejo, na verdade, com essa tecnologia, é essa falta dessa estrutura corporativa. Você não tem para quem abrir um chamado, tá, Everson? E aí, na adoção de uma nova tecnologia, é aquilo. Se você está implantando um piloto, testando, etc., tem um plano não imediato e quer adotar a tecnologia, dá para você arriscar, né? Se você já tem uma demanda imediata, já quer se beneficiar, etc., e vai precisar do respaldo de um fabricante, né? É bom se informar como é que a Unify vai te fornecer essa sustentação. Por favor, nada contra, não estou defendendo marca A, B ou C, estou só citando uma situação. Estou só citando uma situação que está aí no mercado, né? Essa falta dessa... acho que a Unify peca um pouco nessa estrutura
não corporativo, ele não tem uma estrutura de suporte corporativo como os outros fabricantes têm. Minha única ressalva, é uma ressalva. Também não quer dizer que não dá para usar, tá? É que o risco é seu. Alguma outra pergunta, algum outro comentário? Ou não concordam com o que eu falei? Desculpa, Everton, se você não concorda com o que eu falei, é minha opinião, única e exclusivamente. Oi, Saulo, bom dia. Ô, Gabriel, tudo bom? Tudo bem. Minha pergunta é mais sobre infraestrutura mesmo, né? Tá bom. Hoje nós estamos passando no meu escritório por uma reformulação e aí vem aquela questão, instalar o cabeamento ou não instalar o cabeamento? Uhum. Com a tecnologia atual que nós temos, temos equipamentos Aruba de mais ou menos uns 6 anos atrás, né? Tá bom, você está uma geração para trás. Tá Exato, está na hora de eu renovar os equipamentos, tá inclusive. É o cenário de quase todo mundo, tá, Gabriel? Exato, mas para você imaginar meu cenário, mais ou menos um prédio, 6 andares, 100 pessoas mais ou menos por andar, minha dúvida é, invisto em infraestrutura cabeada ou não? Os equipamentos de hoje em dia, é possível eu ter uma garantia total de que eu não gasto com esse investimento, troco meus switches por switches mais multi-gigabit, apenas para os access points, e esses access points hoje em dia, as empresas, minha dúvida é mais se as empresas já estão indo para esse cenário, de ser somente Wi-Fi, não ter mais a infraestrutura cabeada. Tá, legal. As empresas estão, então, ótima a tua pergunta, tá? Veja, tudo que a gente viu de feature aqui permite com que o Wi-Fi cada vez mais esteja presente e é o que o usuário final hoje quer. Se você perguntar para o usuário, ele quer chegar na casa dele, abrir o notebook, conectar na rede dele, que já está salva, e conectar na VPN. Ele vai fechar, quer abrir no escritório, quer sentar em qualquer café e trabalhar. Então, a estrutura, essa mobilidade, essa estrutura, como a gente fala, nômade, né, dos usuários, tá? É uma demanda, tá? Para responder a tua pergunta, tá? Então, hoje, temos maior capacidade, maior eficiência, né? Principalmente, você vai sentir muito a diferença quando você comparar, que você deve estar em geração, você tem ótimos equipamentos, mas você está falando de uma geração para trás, né? Você tem ganhos de quase que 100%, você ganha 50%, você ganha em redução de latência, em maior eficiência, etc. Você consegue throughputs muito mais altos, e goodputs também muito mais altos, tá? Que é o throughput efetivo por usuário. Só que uma coisa a ser considerada, tá, Gabriel? Então, por exemplo, o perfil do teu usuário, o perfil da tua capacidade necessária. Se teu usuário está falando de videoconferência, tá? Convencional, não estações de videoconferência, uso de e-mail, aplicativos em cloud não complexos, etc., vai de Wi-Fi. Vai que você vai seguir a tendência e com esse tipo de tecnologia você não vai precisar. Aonde eu não recomendo Wi-Fi, tá? Se você tem alguma aplicação de missão crítica, digo, não posso perder um pacote. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? De algum exemplo. Putz, um equipamento médico, né? Eu manteria ele no cabo. Mesmo com tudo isso que o Wi-Fi 7 promete, etc., eu não quero perder um pacote, eu não quero correr o risco de botar a vida de alguém, né, um sensor crítico ou um equipamento crítico que eu quero ter certeza, eu manteria no cabo. Tá? Então, ou por criticidade eu manteria no cabo, tá? Se é alguma coisa muito sensível à perda de pacote, muito missão crítica, muito real time, tá? Ou então altíssimos volumes, tá? Quando eu falei dos data rates, nossa, o cara atinge 46 GB. Cuidado quando vocês lerem. Duas coisas, gente, ó, quando vocês lerem a especificação de AP, vocês não precisam ouvir mais nada do que eu falei hoje, mas quando vocês lerem a especificação de AP, vocês duvidem de 3 coisas. Eu falei isso pro Rafael. O Rafael trocar muita figurinha comigo. 3 coisas você desconfia. Alcance. O cara fala que cobre não sei quantos metros quadrados. Não. Quem assistiu meus outros webinars, o que a gente fala hoje, a tendência hoje de alta densidade é cada vez menor a área. Então, quanto mais longe for, pior é. É um contrassenso. Então, meu AP cobre muita área. É completamente contrário a qualquer design moderno de Wi-Fi. Lógico, tem suas aplicações, mas a grande maioria quer células menores. Desconfie de quantidade de usuários conectados. Suporta 300 usuários, tá? Põe os 300 para trafegar para ver se você aguenta de verdade, tá? Outro dia a gente estava tendo uma discussão justamente sobre isso. Existe lá no Wi-Fi 6 existe um número mágico, 25,
30 caras num rádio, a partir daí você começa a sentir uma degradação, e não é o AP, não é a tecnologia, é a capacidade do ar transmitir, é a física, tá? Então, duvide um pouco do número de usuários, e esses números que a gente fala, de gigabit, etc., tá bom, eu sozinho, numa única antena, um único dispositivo que não existe, um dispositivo de 16 antenas, não existe um notebook com 16 antenas, né? Então, duvide desses throughputs. Então, tem hora que eu começo a pôr várias pessoas trabalhando juntos, essa conexão começa a ser, esse ar começa a ser dividido. Então, as taxas reais, os budputs, na verdade, são muito mais baixas do que os caras colocam, tá? Então, Gabriel, falei bastante aqui, terceirizei bastante, mas se você estiver pensando numa adoção do Wi-Fi 6, 7, planejar direitinho, e não tem aplicações, vou dar exemplos aqui, modelagem 3D, arquivos de foto extremamente pesados, né, manipulação de missão, né, sistemas de real-time ou missão crítica, pode ir de Wi-Fi, pode cancelar teu cabeamento. Respondi? Não, perfeito. Era... Uma ponderação. Tá? Exato. Nós não temos, assim, essa demanda de alto throughput e tudo mais. É o básico. Nós somos um escritório de advocacia, então trabalhamos com documentos, videoconferência, é o que mais é utilizado hoje em dia, né? Que o que tem de real time é isso. E aí veio essa questão, será que eu consigo não ter mais o cabo? Consigo viver sem o cabo? Porque até hoje sempre foi meio a meio ali, né? Alguns conectam, outros não, tem a DockStation, a pessoa vai lá, conecta, tá no cabo e tudo bem. Perfeito. Mas se a pessoa sai para uma reunião, vai para qualquer lugar, automaticamente ela já está no Wi-Fi e está funcionando, e funciona muito bem com o que tem hoje. Mas a ideia é, estou passando por uma reforma, vou trocar o cabeamento, troco ou não troco? Aí você respondeu minha pergunta aí, que realmente nos dias de hoje, para o meu cenário, não seria necessário. O Wi-Fi ali suportaria sem problema. Eu acho que é bem planejado, tá? Bem planejado, bem executado um projeto, desde do survey ao planejamento da capacidade, a escolha do equipamento, etc. Com certeza você conseguiria viver sem cabo, tá? Por exemplo, e não quer dizer que uma coisa invalida a outra. Pegamos de um cliente que tem uma área de marketing que trabalha com arquivos de altíssima resolução na nuvem, etc. Aquela área trabalha na dock, aquela meia dúzia de pessoas trabalham na dock, as outras 280 trabalham no Wi-Fi. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Saulo. Estrutura híbrida. Imagina. Fala, Toninho. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Toninho? Tudo certo, graças a Deus. Saulo, essas novas tecnologias aí de Wi-Fi e tal, tem algum implemento que a gente possa usar com aquela questão dos beacons? Lembra que a gente bateu um papinho um tempo atrás, quando estava lá no Outback, que tinha aquela questão de localização precisa de dispositivos dentro de áreas internas e tal, e também tem alguma evolução com relação a Captive Portal, informações que você pode trazer dos dispositivos para Wi-Fi de visitante, esse tipo de coisa? Vamos lá. Então, vou dividir a pergunta, são duas perguntas, tá? Sim, existem vários refinos no que diz respeito, né, à triangulação, geolocalização, tá? É até um requisito isso para o MUMIMO funcionar. Ele depende, até por isso que o MUMIMO não consegue ser utilizado em 100% dos casos. Ele depende de uma melhor triangulação do cliente, tá? Então, principalmente no 6 GHz, já começa a haver algumas evoluções, então, para a gente cair isso da resolução por metro para uma resolução menor, tá? Muito se utiliza, tá, Toninho? Aí o teu vendor tem que ver, se utiliza muito Bluetooth para isso. O Bluetooth para localização de equipamento, ele é até mais indicado, porque é uma banda muito mais específica, ele é muito mais eficiente que o Wi-Fi nesse sentido da localização, tá? No que tange, tá? No que tange a parte de guest, etc., tal, os padrões novos que são suportados, né? Tanto os padrões novos de segurança de WPA, quanto o Hotspot 2.0, tá? Que vão permitir, então, maior segurança para o cliente final, por exemplo, em situações de hotspot, né? Com relação à captura de dados do dispositivo final, né? É que existe um distanciamento. O dispositivo o meu dispositivo final, o meu iPhone, etc., ele cada vez mais quer proteger a minha privacidade
enquanto, né, e não só o dispositivo, quanto LGPD, GPDR, etc., GDPR, etc., querendo falar que cada vez mais eu tenho que ser anônimo, né? E a gente, do nosso lado, por marketing, por etc., cada vez querendo identificar cada vez mais o cliente. Então, o que está acontecendo, tá? Então, a grande tendência hoje é o login dessas áreas públicas através de mídia, como é que fala? De login nas redes sociais, tá bom? E aí, seguindo LGPD, GPDR, etc., tal, né? GDPR, etc., que são as normas internacionais aí de privacidade, etc., né? É o consentimento. Então, normalmente, você precisa aliar isso com um ótimo provedor do teu hotspot, tá? Do teu Captive Portal, tá? Que seja, então, a seleção de uma plataforma dessa, seja interna, ou, né, seja utilizando uma estrutura interna, né, seja utilizando um provedor, é justamente esse compliance, né, e criar essa facilidade para o usuário final, para ele se sentir seguro, né, para compartilhar o dado dele, porque não pode mais ser nada capturado à força, tem que hoje existir um consentimento do usuário final em compartilhar o dado dele. Respondi? Respondeu. Então, na verdade, assim, a evolução está aí na parte da infraestrutura mesmo, né? Estabilidade, cobertura de sinal e tal, e a parte de captura fica a cargo da aplicação mesmo, é o que a gente já está acostumado aí, single sign-on. Exato. Embora com o Hotspot 2.0 você tem vários avanços naquela autenticação, naquela autenticação do Captive Portal, etc. Tá bom, beleza, valeu. Imagina. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma crítica, por favor, também estou aqui para ouvir crítica, enfim, mais alguma coisa que eu possa auxiliar vocês? Próxima live de 3 horas, tá bom, Rafa? Prometo, a gente vai fazer eu vou pensar num apanhado maior para a próxima aí. Obrigado por prestigiar. Tá? Bom, pessoal, se alguém tiver qualquer dúvida, tá? Off-topic aqui, o time da Pinpoint, estamos à disposição, tá? Aline, nós vamos estar liberando esse vídeo aqui, né? A Aline vai estar fazendo as devidas edições, comentários, vinhetas, etc. A Aline agora vai fazer a produção, tá? Mas a gente vai disponibilizar isso aqui. Se alguém quiser acesso a alguma das informações aqui, mais detalhes sobre isso aqui, só avisar a gente aqui. Com prazer, a gente divide mais com vocês, ok? Só um último recado, Saulo, em relação aos certificados. A gente vai fazer eles agora e aí a gente manda ainda essa semana para todos, tá bom? Tá joia. Tá bom, gente? Depois manda também, Aline, a apresentação, a gente vai compartilhar? Sim. Uma forma? Tá bom. A gente ainda hoje a gente manda tanto a gravação quanto a apresentação para vocês acompanharem e reverem tudo. Tá bom, gente? Então, guardem aí, eu tentei sumarizar, o assunto é bem mais vasto do que isso, foi sumarizado em 1 hora, mas qualquer outra necessidade, estamos por aqui, tá bom? Agradeço muito o prestígio, a participação de todos. Tchau, pessoal. Obrigada, Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu.